Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, voltando oficialmente aí com os vídeos de desenho então. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um processo de desenho em aquarela que eu fiz num curso de aquarela que eu estava fazendo. Então eu vou compartilhar aqui com vocês algumas técnicas novas que eu aprendi e mostrar aí como é que ficou esse desenho então. Para fazer ele eu usei essa folha da Canson de aquarela, gramatura 300, é sempre importante que a gramatura seja alta pra gente fazer desenho em aquarela e também que seja um papel específico para aquarela, porque senão o papel não aguenta, ele enruga, pode rasgar, enfim. Então é sempre bom a gente ter um papel aí adequado para aquarela. Esse é um dos mais básicos e simples que tem no mercado. Como é um estudo, não tem problema, eu acho que é até legal que a gente se solta mais do que se fosse um papel super caro, enfim. E aí eu comecei fazendo o esboço do desenho. Como eu tô com poucos materiais aqui, não tinha mesa de luz, esse tipo de coisa, eu fui fazendo o esboço direto na folha de aquarela. Geralmente as pessoas não fazem isso, mas eu tenho o traço bem leve, inclusive acho que vocês nem vão conseguir ver direito. Depois eu vou tentar trazer um vídeo aqui para vocês falando sobre como desenhar proporção e tudo mais. E eu tento gravar melhor com um lápis um pouco mais forte, ou talvez até com uma caneta, enfim. Mas o propósito desse vídeo é aquarela, então aqui eu só fui fazendo o esboço mesmo, sem muita referência. Aí eu nem sabia exatamente onde que eu ia ser levada. Acabou que no meio do caminho ela virou uma elfa. E é isso aí, tá certo. Como eu tava bem solta e deixando a arte ali me levar, ela foi acontecendo. Bom, para começar, então, uma das novas técnicas aí que eu aprendi, geralmente eu faço a pele direto na cor do tom de pele, seja claro ou seja escuro. Eu sempre começo direto no tom de pele. E nesse curso, uma coisa que eu aprendi, que eu achei muito interessante, é fazer essa camada de azul primeiro, né? Começando então a primeira camada ali de tinta em aquarela ser esse azul. É muito legal. Quando eu fiz o curso também de ilustração digital, de pintura digital, a gente também utilizava essa técnica de, não era um azul, mas era um roxo quase azul, bem escuro assim, para você fazer as sombras das peles, né, dos tons de pele, porque assim, a pele ela não é um tom só, né, uma cor só chapada. A gente tem as nossas veias, tudo isso modifica a nossa cor, né, a cor de pele dá mais subtons, enfim. Então esse azul ele dá essa profundidade maior. Além do que eu achei que ficou com um tom mais artístico, sabe? Uma pegada um pouco mais expressiva, não sei. Eu gostei muito desse efeito. Então foi uma técnica, eu já até eu estou colocando em prática essa técnica já, porque eu gostei bastante. Basicamente, então, você começa a fazer aquele efeito de luz e sombra com o azul e depois a gente vai vir com a cor de pele por cima, depois de secar. Então eu vou aplicando a tinta onde eu quero mais sombra, então é onde vai ficar mais escuro. E eu vou trazendo o pincel mais úmido de água para onde eu quero mais luz, então onde vai ficar mais claro no desenho. Então esse é o processo, eu vou construindo ali o nariz, embaixo dos olhos, a maçã do rosto, o queixo, tudo isso eu fui construindo, então fazendo essa aplicação de tinta nas áreas mais escuras e trazendo só o pincel mais aguado para as partes mais claras. Lembrando que a gente tem que ser um pouco rápido nessa etapa para não ficar manchado, a aquarela secar e ficar manchado.
mas também tem que ir tomando cuidado para você controlar a tinta, né? Fui fazendo aí também a mesma coisa na orelha e no pescoço, pra gente ter esse mesmo acabamento em tudo. O legal é dessa etapa é que se você deixar alguma parte que deveria ser um pouco mais clara muito escura, você pode vir com um pincel com água e retirando a tinta e limpando no papelzinho do lado, né? Sempre tem que ter um papel, um paninho do lado para você ir limpando o pincel. Então você consegue ir removendo a tinta um pouco ali, tirar um pouco da intensidade da cor e deixar mais claro. Depois que secar, você não consegue mais fazer isso. Também tem que tomar cuidado para não fazer muitas vezes, porque mesmo no papel adequado para aquarela, se a gente ficar cutucando muito papel ali no mesmo lugarzinho, pode acabar rasgando ou enrugando, sobrecarregar ali, né? Bom, aí eu já comecei a fazer então o tom de pele que eu queria, fui aplicando. Lembrando que antes de eu vir com essa cor por cima do azul, eu esperei secar. Geralmente, bom, depende muito da pessoa. Quem é mais paciente consegue esperar aí até um dia, às vezes 2 dias, secar entre uma camada e outra. Eu, como não tenho toda essa paciência, eu esperei secar por 10 minutinhos, só para ter realmente o papel ali bem seco, para já vir com essa camada por cima. Essa aquarela que eu tô usando, ela é uma aquarela que mesmo depois que ela seca, quando eu volto com o pincel com água em cima dela, ela aquarela de novo. Tem algumas aquarelas que depois que ela secou no papel, ela não sai mais, você não mexe mais nela. Eu nunca trabalhei com esse tipo de aquarela, eu acho que é um pouco mais difícil, eu prefiro algo que seja um pouco mais moldável, porque se eu errar e eu quiser consertar, fica mais fácil. Porém, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Nessa primeira camada que eu tô fazendo do tom de pele, ela ficou um pouco mais azulada, esverdeada do que talvez eu gostaria. Normal. É o azul por baixo e ele tá misturando um pouquinho porque eu tô vendo com o pincel molhado em cima. Aos poucos a gente vai acrescentando mais camadas e vai ficando mais interessante. Mas ainda assim, esse tom meio azulzinho por baixo dá um efeito muito artístico, eu gostei demais. E eu vim fazendo então na boca o detalhe, eu apliquei a mesma cor de tinta que eu fiz pra pele, só que com mais tinta e menos água, então por isso que ela ficou um pouco mais escura. E eu já comecei a fazer então o detalhe da íris do olho. E eu voltei com um pincel pequenininho pra fazer mais detalhes na boca, isso depois de ter secado também. Todos os detalhes que eu colocar por cima, você tem que esperar a camada de baixo secar, porque senão quando você encostar o pincel ali onde tá molhado no papel, vai mesclar tudo. E aí você vai perder, não vai ter o efeito, vai ficar uma mancha, então tem que ir esperando secar. Eu vim com um pincel pequenininho então de novo, fazendo detalhes do olho agora, para começar a dar mais profundidade para esse desenho. E assim, é um processo de muita paciência, a aquarela sempre é muita paciência você esperar por uma camada e outra, então não é um processo de desenho muito rápido. Esse desenho em si eu levei 2 dias para finalizar, porque depois de um certo tempo que eu tava ali, mesmo esperando secar e colocando camadas em cima, esperando secar, ele não seca totalmente. O tempo de secagem em média é 1 dia mesmo, então chegou num limite ali do papel que eu parei e falei, bom, eu continuo no dia seguinte. Até que chega também um limite nosso, né? Porque foram algumas horas aí de trabalho então nesse desenho. E eu comecei a fazer umas marcações então em volta do rosto, no pescoço, para trazer mais profundidade para esse desenho, mais sombras, porque a aquarela ela vai secando, ela vai ficando mais clara, então a gente tem que vir construindo essas camadas. A aquarela, ela é camadas em cima de camadas. E eu vim fazendo os detalhes do nariz, então,
E tudo com bastante paciência, esperando secar entre uma camada e outra. Esse é o maior segredo da aquarela, é você saber o quando você quer o efeito dela molhada e quando você quer o efeito dela seca. É sutil assim, você testando entre um desenho e outro, você vai perceber essa sutileza assim entre qual é o efeito que você quer. É o efeito em cima dela seca, em cima dela molhada. Acho que eu vou trazer um vídeo para vocês depois para mostrar as diferenças entre pintura em seco, pintura em molhado, porque às vezes fica meio estranho falar desse jeito, né? Sem trazer exemplos no caso. Bom, aí eu vim fazendo detalhes do olho. Eu vim fazendo bem aos poucos os detalhes porque eu não sabia o quanto de cor escura eu queria em cima desse desenho. Assim, por cor escura eu digo preto mesmo, porque às vezes pode pesar demais. Como a aquarela ela é algo muito translúcido, o desenho ela fica com umas camadas mais translúcidas e manchadas. Às vezes você vir com uma cor muito preta por cima fica estranho, fica meio destoado, sabe, do desenho. Então eu fui testando aos poucos, só no finalzinho que eu fui com a caneta preta mesmo para finalizar alguns detalhes. Mas até aí, por enquanto, eu não tinha usado nada de preto, era só tons de marrom. E a pupila que eu fiz um pouquinho de preto, mas mais aguado, então ela não estava tão intensa. E os dois furinhos do nariz também, eu ainda não tinha vindo com uma tinta muito escura. Bom, eu fiz as bochechas, então, mais rosadinhas, que são coisas que eu gosto de colocar nos meus desenhos. Detalhes que aí é um pouco mais do estilo mesmo de pintura. E eu vim fazendo as sobrancelhas, então, com um pincel fininho, fazendo desenho de fios, de pelo mesmo. E foi ficando com esse resultado. Aproveitei a mesma cor da sobrancelha para fazer meio que um acabamento ali dos cílios, porque eu ainda não queria vir com nada muito escuro, nada muito preto, então eu fui usando esse tom de marrom. E aí eu apliquei um pouquinho de preto nas narinas, né, para ficar com mais profundidade ali do furinho do nariz. E o cabelo, eu ainda não tinha muita certeza do que eu queria fazer nesse momento, porque no curso a parte do cabelo ela foi um pouquinho mais livre, então no caso da professora ela nem fez um desenho, uma pintura do cabelo, era o próprio papel, só com o formato da cabeça, porém eu achei que não ia ficar interessante no meu desenho como ficou no dela. Então eu quis fazer uma pintura, por enquanto eu só dei uma base assim de cor, para depois vir escurecendo, e foi aí que eu resolvi parar, esperar secar para continuar no dia seguinte. Então aí já é o outro dia, a gente começou a escurecer as mechas e eu comecei a fazer essas pinceladas que já lembrassem um pouquinho o fio de cabelo, sabe? Uma mecha de cabelo. Eu também não quis fazer um cabelo muito cacheado, nem muito ondulado, porque tem um nível de dificuldade um pouco maior e eu queria testar as técnicas do curso, e como o cabelo não era algo que estava em destaque no curso, então eu não quis dar tanta atenção. Tanto que eu acho que se eu fosse fazer alguma coisa diferente no desenho hoje, seria o cabelo. Mas eu gostei bastante do resultado mesmo assim. Eu acho que ficou bem interessante. No próximo desenho a gente então tenta explorar um pouquinho mais o cabelo. E eu fui aplicando então mais detalhes no rosto, aplicando um pouquinho mais de sombra. Vim com a caneta em gel, algumas pessoas gostam de usar guache. Como eu não tenho guache aqui no momento, eu só tinha essa caneta em gel mesmo. Eu vim aplicando ela para dar alguns pontos de brilho que a gente acaba perdendo no papel, né? A aquarela em si a gente não usa o branco para pintar de branco porque ele fica translúcido demais. Então a gente precisa de algum outro tipo de material para dar esses pontos de luz um pouquinho mais intensos. E assim, faz toda a diferença. Parece que o desenho pula do papel quando você coloca esses pontos de luz. Eu adoro.
E essa técnica eu nunca tinha usado, que é utilizar um lápis grafite por cima da aquarela para dar um pouquinho mais de textura e deixar o desenho um pouco mais interessante. Primeiro eu vim com a grafite na lapiseira e depois eu vim com o lápis 2B. E eu gostei muito do feito, gente, é muito legal, assim. Eu fiquei com um pouquinho de receio de estragar o desenho, mas no final deu tudo certo. Bom, e é isso, o resultado foi esse. No final, toda essa aplicação eu fiz no Photoshop, que aí já é assunto para outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas eu gostei muito do resultado. Basicamente eu desenhei o passarinho e as flores e fiz a montagem toda no Photoshop. Eu gostei muito do resultado do desenho. Eu espero que vocês tenham gostado também. Se gostou das dicas que você viu aqui, já sabe, se inscreve para não perder mais dicas e deixa o like, comenta aqui embaixo o que vocês gostariam de aprender, se vocês gostariam de aprender sobre o Photoshop. Aí já é um assunto um pouquinho, talvez o vídeo fique um pouquinho maior, mas se vocês gostariam também de aprender, deixa aqui embaixo para eu saber. E é isso, gente. Então, muito obrigada se você assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!